Casa Branca anuncia que 500 crianças separadas dos pais na era Trump foram devolvidas às famílias. Presidente avisa que site do governo para pedido de perdão de dívida estudantil está ativo e já recebeu mais de 8 milhões de inscrições. A partir de hoje, aparelhos auditivos podem ser comprados em lojas e farmácias do país sem prescrição médica. Na capital Washington, D.C., latinos ganharão um museu inteiro dedicado à sua vida e à história nos Estados Unidos. E veja como foi a apresentação da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo em uma das casas de show mais prestigiadas de Nova York. E a cultura, eu acho que é o melhor produto que o Brasil pode apresentar ao mundo nesse momento. Boa noite. Olá, muito boa noite. A gente abre esse jornal com uma notícia que dá orgulho, viu? A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a OSESP, se apresentou pela primeira vez neste século numa das mais célebres e tradicionais casas de concertos de New York, o Carnegie Hall. Olha, foram 2 noites de música clássica brasileira com lotação máxima e público aplaudido em pé. No repertório da Sinfônica, compositores nacionais e referência à Amazônia. A repórter Carolina Camargo foi até lá conferir essas apresentações. O Carnegie Hall em New York se transformou em um pedaço do Brasil. Já na entrada, a cultura nacional e o português ganharam todos os holofotes. A expectativa não era apenas da plateia, mas dos músicos também. Essa apresentação foi considerada uma coroação para a orquestra, que está prestes a celebrar os 70 anos de existência. Nossa vontade de mostrar o que é o Brasil de fato. Um Brasil que luta bastante, um Brasil de uma cultura muito rica, de uma diversidade especial e que tem muito a dizer sobre o momento que a gente vive nessa pós-pandemia, em que a gente começa de novo a florescer. E a cultura, eu acho que é o melhor produto que o Brasil pode apresentar ao mundo nesse momento. Esta foi a primeira vez que a OSESP foi convidada para tocar na mais luxuosa e importante casa de concertos dos Estados Unidos. Até onde a gente sabe, nós somos não só a primeira orquestra sinfônica profissional brasileira, mas a primeira orquestra profissional latino-americana a se apresentar na temporada oficial do Carnegie Hall. Nós estamos aqui numa série que inclui, para vocês terem ideia, a Filarmônica de Berlim e a Filarmônica de Viena. Então é uma chancela muito importante, uma ocasião muito especial e eletrizante para todos nós. Estamos aqui representando o melhor da música, o melhor da cultura brasileira, na mais gloriosa das salas de concerto das Américas e talvez do mundo. Chegar no Carnegie Hall é a nossa realização, então é muito importante e muito emocionante. Para a orquestra, para mim, é uma das melhores acústicas do mundo, então a gente fica, na expectativa de realmente agradar. A gente quer mostrar o que o Brasil tem de melhor, a nossa música, a nossa cultura. Lá dentro, a Sinfônica do Estado de São Paulo não decepcionou. Parecia estar em casa. O suntuoso prédio de espetáculos foi o palco perfeito para os músicos brasileiros. Sob o comando da regente americana Marian Alsop, a OSESP fugiu das tradicionais apresentações clássicas já conhecidas e ofereceu uma verdadeira expedição à cultura e aos compositores do nosso país. A apresentação de sábado da OSESP, com o nome de The Amazon Concert, foi um grande tributo à natureza brasileira e ao compositor Heitor Villa-Lobos. Os 75 minutos de sinfonia, sem intervalos, também trouxeram músicas de nomes como Clarice Assad e Tom Jobim. Enquanto a orquestra tocava, um filme com cenas da Amazônia, do Pantanal, de Bonito e da Mata Atlântica era projetado no palco inteiro. Impossível não associar a música com a paisagem e não se sentir viajando pela fauna e pela flora do Brasil. Essas cenas da natureza
capturadas pelo artista visual Marcelo Dantas, também mostraram a fragilidade da floresta. Foi um recado que a música brasileira deixou em New York sobre a importância da Amazônia para o mundo. A plateia, emocionada, aplaudiu de pé. Tem um sentido de eternidade. É isso que a gente pensa, de uma floresta que seja eterna, preservada, mas que que comece do homem para a natureza. A arte não pode deixar de falar sobre as questões importantes do nosso tempo, da preservação, da conscientização. Não é um manifesto político, é um manifesto sobre a realidade. Nossa, que demais! Deve ter sido muito lindo ver essa apresentação de perto, né, Ruth? Ainda mais que eles estão completando aí 70 anos. A USESP, gente, está completando 70 anos. É para dar os parabéns e para tirar o chapéu realmente para essa apresentação, né? Sorte dos brasileiros e norte-americanos que foram conferir de perto. Com toda certeza. E olha, mudando de assunto, o governo Biden anunciou que reunificou aí 500 crianças com seus pais. Eles foram separados na fronteira sul logo depois que entraram no território americano durante o governo de Donald Trump. Isso aconteceu por causa da política anti-imigrante chamada Tolerância Zero. Na época, 5.000 famílias foram separadas. Hoje, 4 anos depois, muitos pais ainda aguardam esse reencontro e, para ajudar, o governo Biden lançou um site em português, inglês e espanhol. É um trabalho vagaroso. As famílias foram separadas na fronteira. Enquanto os pais ficavam em centros de detenção, as crianças eram enviadas para diferentes estados. 4 anos depois, muitos pais foram deportados para seus países de origem, mas as crianças ficaram detidas aqui no território americano. Michelle Branet, diretora executiva da Força Tarefa de Reunificação do governo Biden, explica que essas famílias, depois de reunidas, estão recebendo permissão para ficar nos Estados Unidos por 3 anos, autorização de trabalho e ajuda psicológica para superar tudo o que passaram nesse processo. Oferecemos apoio de saúde psicológico para poder ajudá-los com esse processo. O departamento informou que cerca de 650 crianças ainda estão separadas dos pais. Desse total, aproximadamente 200 estão em processo de reunificação. Outras 200, os pais ainda não foram localizados. Para reunir as famílias de origem, o governo lançou uma página na internet em português, inglês e espanhol, chamada juntos.gov. Os pais que ainda estejam procurando por seus filhos podem encontrar informações no site e entrar em contato com as autoridades. Segundo a ACLU, União da Liberdade Civil Americana, que processou a administração Trump por separação familiar, há muito mais famílias divididas do que o governo atual informa. O advogado da União, Lee Garland, explica que ainda existem outras 1.000 famílias esperando pelo reencontro. Pelo menos 150 pais não há a mínima ideia de onde estejam e como reencontrá-los. Se eles não forem localizados, o futuro dessas crianças é incerto. Elas podem ir para a adoção. Me alegro muito. E eu quero tirar o meu chapéu para aqueles social workers que se devotaram, né, e trabalharam arduamente para reconectar e reunificar essas famílias. O pior está por vir ainda. Eu acredito que será o tratamento emocional, né, para curar essas pessoas, essas crianças. Eu me emocionei, né, lendo essa matéria e eu tiro meu chapéu, né, para aqueles coworkers, né, que trabalharam arduamente para ajudar, né, nessa questão. E ainda falando de imigração, o governo de New York anunciou que abrirá o centro de acolhimento a imigrantes na semana que vem. As acomodações são destinadas aos imigrantes indocumentados que cruzaram a fronteira e que estão sendo enviados sem aviso prévio pelo governo do Texas. Greg Abbott disse que não pretende parar com o envio de imigrantes e, ao mesmo tempo, o governador da Flórida, Ron DeSantis, disse que também vai seguir com a política de despacho de pessoas.
Em New York, o Centro Humanitário de Resposta e Socorro aos Imigrantes, erguido na ilha de Randall, está pronto para abrir as portas, segundo o porta-voz do prefeito Eric Adams. O espaço começará a operar em menos de uma semana. A data inicial para a abertura seria 24 de outubro, mas o secretário de imprensa de Adams disse que isso pode acontecer antes. Espera-se que o centro receba centenas de imigrantes que cruzam a fronteira e recebem o direito de aguardar o processo de pedido de asilo em território norte-americano. Desde abril, New York recebeu mais de 19 mil requerentes de asilo, todos enviados de ônibus pelo governador do Texas, que começou a polêmica política de envio de pessoas para estados democratas na tentativa de chamar a atenção para a crise nos estados da fronteira. O governador do Texas, Greg Abbott, disse que não tem planos de parar com o envio de imigrantes indocumentados. O mesmo está fazendo Ron DeSantis, governador da Flórida. O estado revelou que em seu programa de realocação de imigrantes havia a intenção de enviar 100 ou mais pessoas para Delaware e Illinois nas semanas passadas, mas os voos nunca aconteceram. O único envio de imigrantes financiado pela Flórida aconteceu em 14 de setembro. Hoje, o governo do estado divulgou imagens do momento em que despachou famílias inteiras para Massachusetts. Um memorando do estado, a qual a imprensa teve acesso, revela que mais voos desse tipo estão previstos para acontecer no começo de dezembro. Depois do intervalo, a gente fala sobre um anúncio do lançamento oficial do site do governo para que os moradores do país se candidatem para o programa de perdão de dívida estudantil. E tem também os detalhes do início de uma nova era para as pessoas com deficiência auditiva. A partir de hoje, aparelhos auditivos podem ser comprados em lojas e farmácias sem receita médica. Américas no ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora a sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. Já voltamos e para falar de saúde, pela primeira vez os aparelhos auditivos já podem ser comprados de forma livre em lojas e farmácias aqui nos Estados Unidos. Essa medida entrou em vigor hoje. E é considerada histórica, viu? Antigamente esses dispositivos só podiam ser comprados com receita médica e pagando uma fortuna. Agora o preço está muito mais acessível, como nos mostra a Cone Rocha. A partir de hoje, esses aparelhos auditivos já podem ser comprados em lojas e farmácias como CVS, Walgreens, Walmart e Best Buy, sem prescrição ou exame médico e por preços muito mais acessíveis do que os vendidos até hoje. A FDA, a agência que regulamenta remédios e alimentos nos Estados Unidos, estima que isso vai baixar os custos médios desses aparelhos auditivos em até $3 mil por par. Quase 30 milhões de americanos sofrem algum grau de perda auditiva, incluindo quase 10 milhões de adultos com menos de 60 anos, segundo a Casa Branca. A rede de farmácias e lojas já começaram a vender os aparelhos com preços que vão desde $199 até $1.000 por par. Desde 2021, o presidente Joe Biden emitiu uma ordem executiva que pedia que a FDA tomasse medidas para permitir que aparelhos auditivos fossem vendidos sem receita médica, com o objetivo de facilitar o acesso e baixar os custos desses dispositivos para milhões e milhões de americanos. Vale lembrar que somente os aparelhos auditivos para condução aérea, ou seja, aqueles usados dentro da orelha com um som amplificado no canal auditivo, poderão ser vendidos sem prescrição para adultos maiores de 18 anos e idosos que perceberem uma perda auditiva de leve a moderada. Segundo a FDA, esses dispositivos terão limites de som para evitar mais perdas de audição. Os aparelhos para perda auditiva grave ou para usuários menores de 18 anos ainda precisam de prescrição médica.
Ainda falando de saúde, você já contou quantos passos costuma dar no seu dia a dia? Pois deveria, viu? Porque um estudo apontou que ganhar quilos extras é uma questão de matemática simples e talvez até exata. Pois é, olha, segundo os especialistas, dar 8.600 passos é o ideal para impedir que você aumente de peso. Agora, se você está com aquele quilinho a mais, então essa conta muda, viu? Olha só. Pesquisadores acompanharam mais de 6.000 pessoas diariamente por 4 anos. Eles registraram quantos passos essas pessoas davam por dia, nas caminhadas para passeios, na ginástica ou na correria da rotina. O resultado surpreendeu. Os adultos que caminharam cerca de 8.600 passos por dia conseguiram evitar o ganho extra de peso. Eles descobriram que uma pessoa média ganha de 1 a 2 quilos a cada ano, desde a idade adulta até a idade média. Já se a pessoa acredita estar com quilos em excesso, então essa conta quase dobra. Os cientistas dizem que é preciso dar pelo menos 11.000 passos por dia para reduzir as chances de se tornar obeso. Para os estudiosos, além de evitar engordar, caminhar também faz bem à saúde porque ajuda a combater outras condições como diabetes, hipertensão e depressão. O CDC diz que se movimentar apenas 20 minutos por dia é o essencial para ver o resultado na saúde, no corpo e na mente. Realmente, a caminhada é uma das atividades físicas mais importantes que nós podemos incluir na nossa rotina, no nosso dia a dia. Uma simples caminhada ela pode ajudar não só a melhorar a sua saúde física, mas também a saúde mental, melhorando sintomas relacionados à depressão, a ansiedade, porque nós liberamos hormônios enquanto nós praticamos atividades físicas que vai dar essa sensação de prazer, de bem-estar e melhorar a nossa autoestima. Então, atenção, é muito importante escolher um calçado adequado, é muito importante também adequar a sua atividade física com uma alimentação saudável. Então, eu recomendo uma caminhada de 15 a 20 minutos, pelo menos, na rotina diária de todas as pessoas. E com certeza nós vamos ter resultados fantásticos que vai melhorar muito a nossa saúde, nosso bem-estar e a nossa boa autoestima. A Casa Branca disse nesta tarde que fez o lançamento oficial do site teste para que os moradores do país se candidatem para o programa de perdão de dívida estudantil, que foi anunciado em agosto deste ano. Com isso, está aberto o processo de inscrição para quem quer buscar alívio aí de até $20 mil em dívidas. A ideia do site teste, segundo o governo, é permitir que as inscrições já comecem antes mesmo do site oficial ser lançado no final deste mês, para poder agilizar o processo. Em um pronunciamento nessa tarde, Joe Biden disse que mais de 8 milhões de inscrições já foram feitas em apenas poucas horas. Para se inscrever, basta entrar no site indicado agora na sua tela. Após preencher os dados, você deve receber um e-mail de confirmação enquanto a sua solicitação será analisada. E olha, lembrando que só estão qualificados para o perdão aqueles que têm empréstimos estudantis detidos pelo governo federal, viu? Segundo a Casa Branca, após o processamento dos dados aí de todos os candidatos, espera-se que a maioria dos mutuários qualificados receba o alívio da dívida dentro de poucas semanas. Bom, pessoal, no próximo bloco a gente traz os detalhes da atualização do protocolo de segurança com relação à prática de futebol escolar, depois de um aumento aí nos casos de lesões na cabeça entre os jovens que praticam o esporte. E ainda a gente te mostra também uma invenção que promete salvar vidas de atletas que praticam esportes ao ar livre em meio às condições aí de alto calor, que estão cada vez mais frequentes e intensas aqui no país. A gente volta daqui a pouquinho. E depois da cena chocante de um jogador de futebol americano do time Miami Dolphins passando mal em campo na semana passada por causa de uma concussão na cabeça, os médicos resolveram chamar a atenção para os riscos desse esporte. A NFL está discutindo novos protocolos para mudar as normas e evitar lesões na cabeça, principalmente nas escolas, e assim proteger os alunos atletas. A ideia é impedir problemas neurológicos que possam resultar em doenças graves no futuro.
O futebol americano é o esporte mais popular entre os estudantes. Quase 1,5 milhão de jovens jogam futebol, mas as preocupações com as lesões no cérebro estão cada vez maiores. Segundo o neurocirurgião Dr. Sanjay Gupta, muitos impactos acontecem durante os treinos e não apenas nos jogos. Pesquisadores da Universidade de Indiana estudaram 3 equipes estudantis americanas na temporada de 2021, usando sensores que mediram o impacto dos jogos e dos exercícios na cabeça de um atleta. Os números me surpreenderam um pouco. Em 74 jogos por temporada, eles observaram 7.300 impactos na cabeça. Então, há cerca de 100 impactos por jogador em média, disse o neurocirurgião. Em 115 horas de treino intenso, também foram registrados 3.300 acertos na cabeça. O estudo concluiu que são muitos impactos para alunos do ensino médio entre concussões e subconcussões. A orientação agora é reduzir os impactos intensos e os treinos pesados para proteger a cabeça das lesões e consequências futuras nos jovens atletas. E ainda falando sobre a prática de esportes, principalmente nas escolas, a gente mostra agora para vocês uma invenção que promete dar mais seguranças aos atletas do esporte ao ar livre em meio às ondas de calor que estão cada vez mais frequentes. Pois é, na capital Washington, D.C., um grupo criou um protetor bucal que muda de cor para alertar sobre o grau de incidência de calor nos atletas. Olha só que legal. A ideia é simples, mas revolucionária. Esse protetor bucal muda automaticamente de cor quando a temperatura de quem usa a proteção atinge 102 graus Fahrenheit. Segundo especialistas, essa é uma temperatura-chave onde uma pessoa começa a ter seu sistema alterado por causa do calor. O protetor bucal está hoje disponível para venda online. A criação foi financiada pela família de Jordan McNair, um jogador de futebol da Universidade de Maryland de 19 anos que morreu de insolação após um treino de equipe há 4 anos. Para um dos criadores do dispositivo, o protetor bucal pode, além de proteger os dentes, salvar vidas. A ideia era ter algo que pudesse verificar a situação dos atletas e dizer quando alguém precisa de mais atenção, diz George. At least we've sort of prevented this heat stroke or this heat-related illness, because it's a really big problem. Um detalhe que parece simples, mas que é fundamental para os atletas que praticam esportes ao ar livre e que vem sofrendo com as ondas de calor cada vez mais fortes e frequentes nos Estados Unidos. No próximo bloco, a gente mostra como anda o projeto de construção do primeiro Museu Nacional destinado aos latinos e à sua cultura na capital Washington, D.C. E hoje é dia de celebrar a poesia negra. Já já a gente te conta os detalhes da criação dessa data tão importante e expressiva para enaltecer os poetas negros do passado, presente e futuro. Américas no Ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Estamos de volta e para mostrar em detalhes como anda o gigante e importante projeto do Museu Latino na capital Washington, D.C. Esse será o primeiro museu nacional do país dedicado à experiência latina que ajudou a construir essa nação e que ainda hoje é essencial para a existência dos Estados Unidos. 1, 2, 3, Lego! Música, filmes, comida. A cultura latina é presente no território norte-americano desde o início. O Henry Munhoz, presidente do Museu Latino, que está em construção, diz que é de extrema importância lembrar que o povo latino já estava aqui há pelo menos 500 anos antes da fundação dos Estados Unidos, em suas comunidades imigrantes e indígenas. We've been here before there was a United States of America for over 500 years. E é exatamente para mostrar a força e resiliência dos latinos que pela primeira vez o país vai dedicar um museu inteiro a eles, suas histórias, cultura, arte e importância
na construção desse país. A experiência latina é a história dos Estados Unidos e quero garantir que a nossa história e nossas vivências sejam preservadas para as gerações futuras, diz Jorge, um dos diretores do espaço. O produtor musical Emílio Stefan, marido da estrela Glória Stefan, faz parte do conselho do museu. Com 40 anos de experiência no mercado, o vencedor de 19 Grammys quer agora colaborar para expandir a cultura latina aqui nos Estados Unidos. Isso representa para mim um tributo ao sonho americano, diz. O projeto do museu foi aprovado pelo Congresso em dezembro de 2020. Desde lá vem sendo desenvolvido com cuidado. Hoje, uma galeria de prévia para o museu está aberta como um teste no Museu Nacional de História Americana em Washington, D.C., através da exposição Presente. Enquanto isso, curadores trabalham para que toda a identidade latina, incluindo a brasileira, esteja presente em cada espaço do novo museu, a fim de conscientizar e educar sobre a história de um povo tão forte e diverso. As pessoas verão histórias sobre imigração, resiliência e lutas. Assim vão traçar paralelos e ver que compartilham muito em comum com os latinos, e isso é muito importante, diz o diretor. They'll come in and see stories on immigration, on resiliency, on the struggles, and they'll draw parallels and they'll see that they share a lot in common with Latinos, and that's really important. O Museu Nacional sobre História Latina ainda não tem data para abrir as portas, mas uma coisa é certa, será um espaço para se orgulhar de ser latino e espalhar cada vez mais para o mundo a importância desse povo tão diverso, natural de 20 países e com uma cultura incrível. Bom, vamos então agora para a previsão do tempo, Ruth? Vamos juntos, pessoal, aqui para o nosso telão, ver como vai ficar amanhã. Olha, tempo encoberto em Boston, sol em New York, máxima de 58 e sol entre nuvens em Washington. Já em Orlando, tempo também encoberto e temporal previsto em Miami com 68 de mínima. Já no Texas, Houston, 68 de máxima e Dallas, 64 de máxima, Ruth. Vamos dar uma olhada agora então em Washington, em Seattle. Olha, sol forte, máxima de 67 graus aí. Vamos ver agora então São Francisco, tempo encoberto, sol entre nuvens, mínima de 61. Los Angeles, sol forte aí, máxima de 87. E Las Vegas, como sempre, calor, máxima de 87, mínima de 61 graus, Evelyn. Isso aí, a gente tem mais uma notícia agora, né, Ruth? Tem sim, vamos dar uma olhada. Olha só, dia 17 de outubro, hoje é celebrado aqui nos Estados Unidos o Dia Nacional da Poesia Negra. Essa data foi criada nos anos 70 e tem como objetivo homenagear todos os talentosos poetas afro-americanos, tanto do passado quanto do presente. Provavelmente a poeta mais famosa da atualidade aqui no país é a Amanda Gorman, que fez um lindo discurso na posse do atual presidente Joe Biden. When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? A escritora e poeta de Los Angeles fez história ao se tornar a pessoa mais jovem a participar de um evento como esse nos Estados Unidos. We've learned that quiet isn't always peace in the norms and notions of what just is. Com uma poesia que examina temas de raça e justiça racial na América, Amanda diz que esse foi um momento único para trazer luz à luta por igualdade e mostrar que mulheres negras podem ocupar os espaços que elas quiserem. The dawn is ours before we knew it. Somehow we do it. Somehow we've weathered and witnessed a nation that isn't broken. Em seus trabalhos, Amanda diz que faz questão de homenagear outros poetas negros, como Jupiter Hammond, o primeiro poeta negro a ter seu trabalho publicado nos Estados Unidos. Ele nasceu nesta casa em Long Island na data de hoje, em 1711, em meio à escravidão. Hammond é considerado o pai da literatura afro-americana. Foi em homenagem a ele que surgiu o Dia da Poesia Negra, celebrado todos os anos em 17 de outubro, para enaltecer poetas negros do passado, presente e futuro. Um dia para reconhecer, comemorar e chamar a atenção para a cultura e literatura negra no mundo.
E para prestar a nossa homenagem ao dia de hoje, nós convidamos um professor de literatura para declamar um poema de Conceição Evaristo. A escritora poeta negra brasileira que, em seus livros publicados aí mundo afora, mostrou a permanência da exclusão das pessoas negras desde a escravidão. Então a gente se despede aqui e volta a esperar vocês de novo amanhã às 7h30 da noite. Sim, olha, agora vocês então ficam com o professor Luiz Damasceno aí declamando o poema Vozes Mulheres. A voz de minha avó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado, rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rima e sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje e o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Vozes Mulheres, Conceição Evaristo.